Então, a gente já fez bastante coisa, mas a gente ainda tem mais coisas para fazer. E uma delas é agora, o nosso jogador consegue atirar nos inimigos, mas os inimigos ainda não conseguem atirar no jogador. O que a gente vai fazer é criar essa habilidade dos inimigos poder atirar no nosso jogador. Primeiro passo é a gente adicionar esse objeto que representa essa bullet do inimigo. Então a gente vem aqui em adicionar novo objeto, sprite, dá o nome aqui de enemy ou bullet enemy, certo? Adicionar uma animação, seleciona adicionar e tem o laser enemy. Vamos pegar esse objeto e tá lá. Beleza. Mas a gente também vai adicionar um certo comportamento. Qual é esse comportamento? De que quando esse projeto, esse objeto sai fora da cena, ela se destrói. Então a gente vai simplesmente pegar, adicionar um comportamento objeto e tem aqui destroy, aqui ó, destruir quando fora da tela, e a gente adiciona uma margem. Eu vou manter 0 e aí é simples. Passou fora da cena, ele destrói. Bom, agora a gente precisa dar habilidade de tiro para o inimigo 2. Vamos fazer por enquanto para o inimigo 2, para então depois a gente fazer para os outros inimigos. Então vamos clicar aqui, enemy 2, comportamento, então já tem da health, né, da vida, e a gente vai adicionar o fire bullet. Adicionou aqui, e aí a gente vai configurar para 0.1, deixar o cooldown de 0.1, né? Manter a vida dele aqui e aplicar. Ok, enemy 2 agora está pronto para atirar. Conseguiu a licença. Beleza. Vamos para o nosso evento. Clicou aqui em evento, de novo, né? A gente tem lá a separação da cena, do movimento do jogador, inimigos, player, né? Vamos adicionar uma nova condição. Essa nova condição, ela vai ficar aqui nos inimigos também. Então a gente pode clicar, por exemplo, adicionar um novo evento vazio. Esse novo evento vazio tá aqui, né? A gente pode puxar para cá. Nesse novo evento vazio, ele vai ser uma cópia desse aqui de cima. Então a gente vai selecionar, dar Ctrl C, selecionar aqui embaixo, dar Ctrl V. Opa! Ctrl C, Ctrl V e arrasta. Isso. Pode ser também. Isso, perfeito, né? Ctrl C, Ctrl V aqui em cima e depois arrasta. Essa é a mesma condição daqui de cima, só que a gente vai criar um subevento. O que é esse subevento? A gente vai comparar se a posição dele está menor ou igual a câmera X mais 450, em vez de ser 450, a gente vai comparar, voltando, lá do evento. Deixa eu deletar aqui. Aí. Deletar aqui também. Isso, beleza? Então aqui na nossa base, nossa página de eventos, na nossa cena base, a gente vai vai criar um certo comportamento com um negócio chamado de subevento. O que é um subevento? A gente tem o nosso evento, por exemplo, se a posição do nosso inimigo é menor ou igual a câmera X mais 450, a gente quer fazer um outro teste. Além de perguntar se ele é menor ou igual a 450, a gente também quer perguntar se ele é menor ou igual a câmera X mais 150. Para isso, a gente vai clicar nessa condição, clicar com o botão direito aqui e clicar em adicionar um subevento. Esse subevento ele vai aparecer com essa característica. Por quê? Porque ele vai primeiro testar isso. Se isso aqui for verdade, ele testa o de baixo. Então a gente vai copiar e colar esse, né? Então é só selecionar Ctrl C, Ctrl V e eu vou arrastar ele aqui para dentro. E aí aqui a gente vai perguntar se é maior ou menor ou igual a 150 e não 450. Beleza? Feito isso, uma vez que esse inimigo está próximo do centro da tela, né, da câmera, mais X, mais 150, quando isso acontece, aí ele começa a disparar. Então primeiro ele vai se movimentar e depois ele vai
disparar, né? Então a gente fez esse subevento, colocou esse 150, muito bom. E aí a gente vai criar uma nova condição em um subevento dentro desse original aqui. Deixa eu só ver minha colinha. É isso mesmo. Então a gente vem aqui, se isso aqui é verdade, a gente vai criar um novo subevento. Opa. Um subevento. Isso. Subevento, ok. E vai comparar se uma variável, ou desculpa, que um timer da nossa cena. E aqui entra um negócio muito importante. A gente pode criar timers. O que são timers? A gente pode criar um elemento, uma condição de que fica perguntando se um certo timer, a gente pode criar essa variável, se o valor dele é menor ou igual a tanto. Isso é muito legal para dar, por exemplo, velocidade que o nosso jogador atira, velocidade que o nosso inimigo atira, ou depois mais para frente vocês vão ver com tempo do nosso bônus de escudo. A gente consegue determinar um timer para garantir que esse objeto ele vai existir por um certo período e depois ele vai subindo no nosso jogo. Então aqui a gente vai fazer uma pergunta de um valor de um timer da cena, como se fosse uma variável que o próprio jogo controla esse valor, passando por segundos. A gente pode zerar ele e ele automaticamente vai sendo incrementado como se fosse um reloginho, né? Então a gente vai clicar adicionar uma condição, escrever aqui timer e tá aqui, ó, valor de um, deixa eu ver aqui, ou melhor, né, tempo, isso, valor de um temporizador de cena, aqui ó, temporizadores, valor de um temporizador de cena, e a gente coloca aqui o tempo igual a 1, e o nome desse temporizador é enemy fire. Coloco em aspas para que eu possa criar, e o tempo em segundos. Então ele vai perguntar se esse enemy fire, a gente ainda não criou, se ele está igual a 1, né? Se ele passou já de 1 segundo. Se isso aqui for verdade, o nosso inimigo 2 atira. Então a gente vai vir aqui na condição de uma ação de selecionar o inimigo 2, que é o único que pode atirar. Então não está enemies, então a gente vai ter que selecionar inimigo 2. A gente vai colocar Fire Bullet, e aí esse Fire Bullet a gente vai configurar. O que a gente vai configurar é o enemy2. enemy2.x, a posição dele, menos 75, que a gente vai criar um pouquinho mais para frente dele. A posição .y, aí a gente vai colocar mais 30, porque a gente vai baixar um pouquinho. E o objeto é o Bullet Enemy. O ângulo é 180 e a speed é 700. Clicou OK, é isso. Então toda vez que isso aqui acontece e depois isso aqui é verdade, isso aqui acontece. Então a gente tem essa possibilidade. A cada 1 segundo, nosso inimigo atira um projétil. Só que aí a gente precisa resetar esse timer. Então, temporizador, iniciar ou redefinir um temporizador de cena. Clicou aqui, a gente vai dar um nome de enemy. A gente pode clicar aqui, a gente pode clicar aqui, variáveis, não, funções, acho que é melhor a gente aqui, enemy, enemy fire, é isso, né? Enemy fire, e clicou OK. Opa, redefinir, redefinir, que é basicamente fazer com que ele zere, né? Eu simplesmente reseto o temporizador de cena. Só conferindo. Exatamente isso. Perfeito. Agora, os nossos inimigos, 2, só eles, atiram. Se a gente quiser testar, a gente já pode testar. Só que a gente ainda não fez nenhum efeito de quando esse tiro
acerta o nosso jogador. A gente fez isso quando esse tiro acerta, quando esse tiro simplesmente é atirado, né? Então ele pode colidir com o jogador e nada acontece. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai simplesmente pegar esse mesmo evento do nosso quando entra colisão de inimigos, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V, então tá aqui o mesmo evento. O que vamos mudar é, em vez de o objeto que a gente quer, não é o inimigo testar a colisão, a gente vai testar com o projétil do inimigo. Uma vez que isso acontece, a gente altera nossa variável de 40 para 30, então um dano menor, né? Opa, é um dano menor. E, em vez de deletar o inimigo, a gente deleta o bullet enemy. Então a gente simplesmente usou o copia e cola para fazer esses dois testes. Se ele se colidir com o inimigo, é 40 de dano. Se ele colidir com um bullet, é 30 de dano. Olha só, muito bom isso, né, cara? Muito, muito, muito legal. Bom, agora a gente, além dessa mecânica, né? Se a gente quiser, a gente já pode testar essa mecânica. Só os inimigos 2, olha só. Opa! Opa! Só o inimigo 2 atira. Opa, eu morri. Então só o inimigo 2 atira. Mas ainda tá muito grande esse. Depois a gente vai mudar essa escala. Mas agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai adicionar ao nosso inimigo 3 uma nova mecânica. De que quando ele aparece na cena e quando ele tá com esse 150, ele vai pro centro da tela. Ele dá um movimento pro centro da tela, ele não vai reto, né? Então a gente vai adicionar uma nova mecânica. Então o primeiro passo é a gente, além de testar a posição dos inimigos, aqui a gente vai adicionar um novo subevento para testar se o inimigo 3, somente o inimigo 3 vai ter essa mecânica, a posição Y dele está para cima ou para baixo vai comparar, né, a posição Y dele para então determinar se ele vai para o centro ou ele vai se ele vai para o centro da tela ou ele vai continuar em linha reta. Então a gente vai criar vários sub-eventos. Então a gente vai clicar nesse carinha aqui. Opa, aqui, adicionar um subevento, certo? Esse nosso subevento a gente vai fazer um teste. Esse teste é perguntar se o enemy 3 e comparar a sua posição Y. E aí a gente vai comparar assim várias coisas, tá? Não é uma coisa só. Primeiro passo, a gente vai comparar se ele é maior ou igual a 300. Ou seja, se ele está muito abaixo, a gente vai fazer ele subir. Lembrando que o nosso Y cresce para baixo dentro dessa cena, tá? Então a gente vai perguntar se a posição Y dele é maior ou igual a 300. Beleza. Se isso é verdade, né? A gente vai ter outro subevento aqui, que vai ser o ao contrário. Opa, o subevento aqui, tá? Então, da posição X aqui. A gente vai fazer essa mesma pergunta. Posição X, Y. Se o valor dele... Deixa eu só dar uma olhada na cópia aqui. Se o valor dele é maior do que zero, se é maior do que zero, a gente também vai fazer alguma ação. Ok. E aqui a gente vai adicionar outra condição. Se é maior ou igual a 300 e se o inimigo 3, posição Y, é menor do que 450, que seria metade da tela. E aqui embaixo outra condição, se ele é menor que 250. Inimigo 3, posição menor ou igual a 250. Se alguma dessas duas condições for verdadeiro, a gente vai fazer com que ele se movimente para o centro. Então, a gente vai aplicar uma força para que ele se movimente no ângulo 90. Então, vem aqui, adicionar uma ação, enemy 3, adicionar uma força de um ângulo. A gente vai colocar menos 90, que é para
para baixo, e colocar 300, ok? A mesma coisa a gente vai fazer aqui embaixo, NM3, adicionar uma força, só que o contrário, no ângulo 90, e a mesma coisa para 300. Então a gente aplica uma força no ângulo 90 para 300 ou mais. Olha só, então a gente fez isso e vem aqui no Base Cena, dá um play. A gente vai ver com que os nossos, lá, então ele faz o teste e se movimenta para o centro, né? O nosso inimigo 3. Olha só. Isso é bem legal. Então deixa eu colocar mais inimigos 3 aqui só para mostrar esse teste. Mostrar como que isso vai ficar na vida real. Então tá aqui, aí ó, ele se movimenta para o centro da tela. Faz esse... Exatamente. Então, ele se movimentou para o centro da tela. Isso. Perfeito. Então ele aplica essa velocidade para esse ângulo e ele executa essa ação. Muito bom, né? Muito bom. Ok, só que o nosso Bullish Enemy está muito grande, né? Aí a gente vai arrumar isso no próximo vídeo. Então, por enquanto era isso, pessoal. A gente adicionou duas novas mecânicas. O inimigo 2 atira, o inimigo 1 não atira, mas aí o inimigo 2 atira e o nosso inimigo 3 tem a mecânica de se movimentar, ou seja, ele pode estar no canto aqui da tela, em cima, né, superior, ou no canto inferior, e ele vai para o centro quando ele atinge uma certa distância do seu voo, para tentar dar esse movimento, essa cara de movimento para o nosso jogo, beleza? Então, por enquanto é só e até a próxima.